20. Confissões. A psicologia das minhas finanças pessoais. Andy Gottesman, um investidor bilionário que fundou a consultoria First Manhattan, costuma fazer uma pergunta ao entrevistar candidatos para sua equipe: quais ações você possui e por quê? Ele não pergunta quais ações você acha que estão baratas, nem que país está prestes a entrar em recessão. Apenas me mostre o que você faz com o seu dinheiro. Adoro essa pergunta porque ela chama a atenção para a enorme lacuna que às vezes existe entre o que faz sentido, que é o que as pessoas sugerem que você faça, e o que parece certo para as pessoas, que é o que elas realmente fazem. Metade de todos os administradores de carteiras de fundos mútuos dos Estados Unidos não investe 1 centavo do próprio dinheiro nos fundos que administram, de acordo com a Morningstar. Isso parece contraditório, e sem dúvida essa estatística revela algum grau de hipocrisia. Mas esse tipo de coisa é mais comum do que você imagina. Ken Murray, professor de medicina da Universidade do Sul da Califórnia, publicou em 2011 um ensaio intitulado How Doctors Die, Como os Médicos Morrem, em tradução livre, que mostrava até que ponto os médicos escolhiam para si tratamentos diferentes do que recomendam para seus pacientes no estágio final da vida. Os médicos não morrem como o restante de nós, escreveu ele. O que os diferencia não é o volume maior de tratamento que recebem em comparação com a maioria dos americanos, mas o volume menor. Comparado ao tempo que passam defendendo outras pessoas da morte, eles tendem a ser bastante serenos quando se veem diante dela. Eles sabem o que vai acontecer, conhecem as alternativas e, em geral, têm acesso a qualquer tipo de tratamento, mas escolhem um caminho simples. Um médico é capaz de ir até as últimas consequências para tratar um paciente com câncer, mas escolhe cuidados paliativos para si mesmo. A diferença entre o que uma pessoa sugere que você faça e o que essa pessoa faz por si mesma nem sempre é uma coisa ruim. Ela apenas ressalta que, ao lidar com questões complexas e emotivas que afetam você e sua família, não existe uma única resposta certa. Não existe verdade universal. Existe apenas o que funciona para você e para sua família, aplicando as alternativas de que dispõe de uma forma que o faça se sentir confortável, sem remorsos. Existem princípios básicos que devem ser respeitados. Isso vale para as finanças e para a medicina. Mas decisões financeiras importantes não são tomadas com planilhas nem com livros. São tomadas na mesa de jantar. E normalmente não são feitas com a intenção de maximizar os retornos, mas de minimizar a chance de decepcionar um cônjuge ou um filho. Algo que é difícil de sintetizar em gráficos ou fórmulas e que varia muito de pessoa para pessoa. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Você precisa descobrir o que funciona para você. Eis aqui o que funciona para mim. O que a minha família acha dos meus investimentos? Charlie Munger disse uma vez: não queria ficar rico. Queria apenas ser independente. Podemos deixar a riqueza de lado, mas a independência sempre foi o meu objetivo financeiro pessoal. Correr atrás dos maiores retornos ou alavancar meus ativos para viver uma vida mais luxuosa não me desperta interesse. As duas coisas parecem jogos que as pessoas fazem para impressionar seus amigos, e ambas têm riscos ocultos. Na maioria das vezes, só quero acordar todos os dias, sabendo que eu e a minha família podemos fazer o que quisermos em nossos próprios termos. Cada decisão financeira que tomamos gira em torno desse objetivo. Meus pais viveram a vida adulta em 2 estágios: pobreza absurda e riqueza moderada. Meu pai se tornou médico aos 40 anos e já tinha 3 filhos. O salário de médico não afetou a mentalidade frugal que ele foi obrigado a manter para sustentar 3 crianças famintas enquanto estudava medicina, de modo que meus pais passaram uns anos bons vivendo um padrão de vida abaixo dos rendimentos deles e com uma alta taxa de poupança. Isso lhes deu um certo grau de independência. Meu pai era médico de emergência, uma das profissões de maior grau de estresse que posso imaginar e que exige uma dolorosa alternância dos ciclos circadianos em meio a turnos noturnos e diurnos. Depois de 2 décadas, ele decidiu que bastava, então parou. Simplesmente pediu demissão. Passou para a fase seguinte de sua vida. Aquilo me impressionou. Ser capaz de acordar uma bela manhã e mudar o que você está fazendo, em seus próprios termos, quando achar que deve, parece ser a mãe de todos os objetivos financeiros. Independência para mim não significa parar de trabalhar. Significa fazer apenas o trabalho de que se gosta, com pessoas de que se gosta, nas horas que se quer, pelo tempo que se quer.
E alcançar algum nível de independência não requer um salário de médico. É sobretudo uma questão de manter suas expectativas sob controle e viver abaixo de seus rendimentos. A independência, em qualquer nível de renda, é impulsionada pela taxa de poupança. E a partir de um determinado nível de renda, sua taxa de poupança é impulsionada pela capacidade de evitar que o seu estilo de vida saia de controle. Minha esposa e eu nos conhecemos na faculdade e fomos morar juntos anos antes de nos casarmos. Depois da faculdade, nós dois tínhamos empregos básicos com salários básicos e adotamos um estilo de vida moderado. Todos os estilos de vida existem em perspectiva, e o que é decente para uns pode parecer nobreza ou pobreza para outros. Mas com a renda que tínhamos, conseguimos o que considerávamos um apartamento decente, um carro decente, roupas decentes, comida decente. Conforto, porém, bem distante do luxo. Apesar de mais de uma década de aumento nos rendimentos, eu nas finanças, minha esposa na área de saúde, mantivemos mais ou menos esse estilo de vida desde então. Isso aumentou continuamente nossa taxa de poupança. Praticamente todos os dólares de aumento foram transformados em poupança, nosso fundo de independência. Hoje vivemos muito abaixo de nossos rendimentos, o que pouco diz sobre a nossa renda e muito mais sobre a nossa decisão de manter um estilo de vida que estabelecemos aos 20 anos. Se existe uma parte do nosso plano financeiro doméstico de que tenho orgulho, é o fato de termos conseguido parar de aumentar nossas expectativas em relação ao padrão de vida bem cedo. Nossa taxa de poupança é bastante alta, mas quase nunca achamos que somos excessivamente frugais, só porque nossa ambição por mais não se alterou muito. Não é que não tenhamos desejos. Gostamos de coisas boas e vivemos com conforto. Simplesmente paramos de aumentar esse padrão o tempo todo. Isso não funcionaria para todo mundo. E só funciona para a gente porque ambos concordamos com isso na mesma medida. Nenhum de nós está fazendo uma concessão pelo outro. A maioria das coisas que nos dá prazer, caminhadas, livros, podcasts, custa pouco. Então raramente nos sentimos abrindo mão de alguma coisa. Nas poucas ocasiões em que questiono a nossa taxa de poupança, penso na independência que meus pais conquistaram graças a anos de grandes economias. E a dúvida logo se desfaz. Nosso principal objetivo é a independência. Um benefício secundário de manter um padrão de vida abaixo do que você pode pagar é evitar a rotina psicológica de competir com o vizinho. Viver confortavelmente abaixo dos seus rendimentos, sem muito desejo por mais, remove uma enorme quantidade de pressão social a que muitas pessoas no primeiro mundo de hoje se sujeitam. Assim, Nicholas Taleb explicou: o verdadeiro sucesso é abandonar a disputa desenfreada e passar a modular nossas atividades visando obter paz de espírito. Gosto dessa definição. Estamos tão comprometidos com o plano da independência que fizemos coisas que fazem pouco sentido na teoria. Somos proprietários de uma casa que não está hipotecada, o que é a pior decisão financeira que já tomamos, mas a melhor decisão relacionada a dinheiro que já tomamos. As taxas de juros das hipotecas eram absurdamente baixas quando compramos a nossa casa. Qualquer consultor racional recomendaria aproveitar o dinheiro barato e investir a economia extra em ativos de maior retorno, como ações. Mas nosso objetivo não é ser friamente racionais, apenas psicologicamente razoáveis. O sentimento de independência que tenho por ser dono da minha própria casa excede em muito o ganho financeiro que eu teria ao alavancar nossos ativos com uma hipoteca barata. Parar de pagar prestações todo mês é melhor do que maximizar o valor de longo prazo dos nossos ativos. Isso faz com que eu me sinta independente. Não tento defender esta alternativa diante de quem aponta as falhas que ela tem, nem diante daqueles que jamais fariam o mesmo. Na teoria, é indefensável, mas funciona para a gente. Nós gostamos. É isso que importa. Boas decisões nem sempre são racionais. Em algum momento, você precisa escolher entre ser feliz ou ter razão. Também mantemos uma porcentagem maior de nossos ativos em dinheiro do que a maioria dos consultores financeiros recomendaria. Algo em torno de 20% de nossos ativos além do valor de nossa casa. Isso também é quase indefensável na teoria, e não recomendo a ninguém. É só o que funciona para nós. Fazemos isso porque dinheiro é o oxigênio da independência. E o mais importante, porque não queremos ser forçados nunca a vender as ações que temos. Queremos que a probabilidade de nos depararmos com uma despesa enorme e precisar liquidar ações para cobri-la seja o mais próximo possível de zero. Talvez nossa tolerância ao risco seja simplesmente menor do que a da maioria das pessoas. Mas tudo que aprendi sobre finanças pessoais
me disse que todo mundo, sem exceção, vai acabar encarando uma despesa inesperada enorme e não vai ter se planejado para ela especificamente porque não era previsível. As poucas pessoas que sabem dos detalhes de nossa vida financeira perguntam: para que vocês estão economizando? Para comprar uma casa? Um barco? Um carro novo? Não, nada disso. Estou economizando para um mundo onde os imprevistos são mais comuns do que imaginamos. Não ser forçado a me desfazer das minhas ações para cobrir uma despesa também significa que estamos aumentando as chances de permitir que essas ações sejam afetadas pela composição por um período mais longo. Charlie Munger resumiu isso bem. A primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente. Como a minha família pensa sobre investimentos? Comecei minha carreira como stock picker. Na época, tínhamos apenas ações individuais, principalmente de grandes empresas, como Berkshire Hathaway e Procter & Gamble, misturadas a ações menores que eu considerava investimentos valiosos. Ao longo de toda a casa dos 20 anos, tive algo em torno de 25 ações individuais. Não sei como me saí na primeira fase de minha carreira. Superei o mercado? Não sei. A exemplo da maioria dos que tentam, não mantive um bom registro. De qualquer forma, mudei minha visão e agora todas as ações que possuímos são de fundos de índice de baixo custo. Não tenho nada contra escolher ações ativamente, seja por conta própria ou dando seu dinheiro a um gestor de fundos ativos. Acho que algumas pessoas são capazes de superar as médias do mercado, mas é muito difícil, mais difícil do que a maioria imagina. Se eu tivesse que resumir minhas visões sobre investimentos, seria o seguinte: todo investidor deve escolher uma estratégia que ofereça as maiores chances de atingir seus objetivos com sucesso. Acredito que, para a maioria dos investidores, a média de dispêndio em dólar de um fundo de índice de baixo custo oferece as maiores chances de sucesso no longo prazo. Isso não significa que o investimento em índice sempre funcione. Não significa que seja o ideal para todo mundo. E não significa que a seleção de ações ativas está fadada ao fracasso. Em geral, esse setor se tornou muito aferrado a um ponto de vista ou a outro, sobretudo entre aqueles veemente contra o investimento ativo. Superar a média do mercado é para ser difícil. As chances de sucesso têm que ser baixas. Senão todos fariam isso. E se todos fizessem, não haveria nada fora da curva. Portanto, ninguém deve se surpreender com o fato de que a maioria dos que tentam superar o mercado não conseguem. As estatísticas mostram que 85% dos gerentes ativos de grande capitalização não superaram o S&P 500 no decênio de 2010 a 2019. Conheço pessoas que acham que é loucura tentar superar o mercado, mas que encorajam seus filhos a sonharem grande e tentarem se tornar atletas profissionais. Cada um do seu jeito. Viver é jogar com as probabilidades, e cada um tem uma visão diferente sobre probabilidades. Ao longo dos anos, cheguei à conclusão de que teríamos grandes chances de atingir todas as metas financeiras de nossa família se investíssemos de forma consistente em um fundo de índice de baixo custo por décadas a fio, deixando o dinheiro em paz para que a composição atuasse. Muito dessa visão vem do nosso estilo de vida frugal. Se você tem como atingir todas as suas metas sem precisar correr o risco extra de tentar superar o mercado, então, por que tentar superá-lo? Posso me dar ao luxo de não ser o maior investidor do mundo, mas não posso me dar ao luxo de ser o pior. Quando vejo as coisas dessa forma, a opção por comprar o índice e mantê-lo se torna óbvia para nós. Sei que nem todos vão concordar com essa lógica, principalmente meus amigos cujo trabalho é tentar superar o mercado. Respeito o que eles fazem, mas o que funciona para a gente é isso. Investimos dinheiro de cada contra-cheque nesses fundos de índice, uma combinação de ações americanas e estrangeiras. Não existe uma meta definida. É simplesmente o que sobra depois de pagarmos as despesas. Ampliamos ao máximo nosso investimento nesse fundo visando a nossa aposentadoria e contribuímos para os planos de poupança para a faculdade dos nossos filhos. E é isso. Na prática, todo o nosso patrimônio líquido se resume a uma casa, uma conta corrente e alguns investimentos no fundo de índices Vanguard. Para nós, não precisa ser mais complexo do que isso. Gosto de manter a simplicidade. Uma das minhas crenças mais fortes sobre investimentos é de que existe pouca correlação entre esforço e resultado. Isso se dá porque o mundo é movido por caudas. Algumas poucas variáveis respondem pela maior parte dos retornos. Não importa o quanto você se esforce,
Seu desempenho não será bom se você deixar passar as 2 ou 3 oportunidades que fazem a balança pender a seu favor. O oposto disso também é válido. Estratégias de investimento simples podem funcionar muito bem, desde que captem as poucas coisas que são importantes para o sucesso dela. Minha estratégia de investimento não depende de escolher o setor certo, nem de acertar quando será a próxima recessão. Depende de alta taxa de poupança, paciência e otimismo de que a economia global vai se expandir nas próximas décadas. Dedico praticamente todo o meu esforço de investimento refletindo sobre esses 3 fatores, principalmente sobre os 2 primeiros, que estão sob o meu controle. Já mudei a minha estratégia de investimento uma vez, portanto é claro que existe a probabilidade de mudá-la de novo no futuro. Não importa o quanto economizemos ou investamos, tenho certeza de que a independência será sempre um objetivo e de que vamos fazer sempre o que nos ajuda a dormir em paz à noite. Talvez seja este o objetivo final, dominar a psicologia financeira. Mas cada um do seu jeito. Ninguém é maluco.